bom, irmãos? A paz do Senhor a todos, agora gravando para as irmãs do Arte, do YouTube. Em nome do Senhor, irmãos, o Senhor seja aquele que você sempre vá de encontro, quando você precisar. Sempre vá buscar de Deus o resultado, buscar do Senhor aquilo que você precisa. Se é cura, libertação, transformação, força, na área da saúde financeira, familiar, espiritual, sempre busca o Senhor, porque é dele que vem todos os direcionamentos e é dele que vem todos os comandos, irmãos, para que a gente rompa e tenhamos vitória. Às vezes, irmãos, se levanta muralhas na nossa frente, que o muro não cai, mas é através da gente buscar ao Senhor, é através da gente confiar que as muralhas vão ruir e a gente vai conseguir atravessar. Maria Santos, Sherry, a paz de Deus, Deus abençoe. Irmã Malu, Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 15, é a nossa palavra. E não esqueça, lá em Jó 42, versículo 2, Jó respondendo ao Senhor, dizendo: eu bem sei que tudo é possível ao Senhor e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus abençoe tudo segundo é, a paz de Deus, meu filho, seja bem-vindo. Então, irmãos, creia somente que Deus é Deus. Ele muda a história daquele que confia, daquele que crê. Dedinha Ribeiro, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, irmãos, nós vamos orar agora. Separe o seu copo com água. Precisa de algo, irmãos, da parte do Senhor. Tenha fé, comece desde agora do início, orando. Coloque no altar do Senhor, porque Ele é fiel, irmãos, para fazer muito mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Eu mesmo hoje, irmãos, passei o dia com um incômodo do lado esquerdo, um pouco acima do umbigo, e em nome de Jesus, irmãos, eu creio que eu vou sair daqui curada. Então, irmãos, em nome do Senhor, eu também oro, eu também passo por lutas, eu também tenho minhas lutas a serem travadas, mas em nenhum momento, irmãos, eu deixo confiar no Senhor, porque Ele é o socorro bem presente na hora de qualquer angústia ou de qualquer adversidade. Deus, é por você, é por mim, é por nós, dentro do cenário que você está vivendo. Tem muita gente vivendo problemas financeiros, na saúde, aí com depressão, ansiedade, diabetes, que tem muita gente com diabetes. Irmãos, vamos orar. Deus é Deus para nos curar, Deus é Deus para mudar a nossa história, a nossa situação, porque para Ele tudo é possível e nenhum dos planos dele podem ser frustrados. A gente vai entender isso dentro dessa palavra de Gênesis que vamos ler daqui a pouco. Mas é uma situação, irmãos, específica. Irmã Márcia, a paz de Deus, eu acho que já falei, seja bem-vinda, bom dia já. Bom dia a todos, vovó Lourdes, a paz do Senhor também, seja bem-vinda. Então, irmãos, olha, é uma situação que aconteceu na vida de Abraão, entre a mulher e Agar, que era escrava dela, que é um cenário, irmãos, que o Senhor falou muito comigo, que tem vidas vivenciando um cenário parecido, não igual a dela, mas você vai se identificar do modo que o Senhor revelou e pediu para revelar aqui. Ana e Gabriela, a paz do Senhor. Irmã Laura, a paz de Deus. Não sei se é a Ana ou se é a Laura, a paz do Senhor. Drica Rodrigues, a paz de Deus. Então, irmãos, creia somente que Deus quer falar contigo. Isso é resposta de oração, é resposta de vidas que estão passando por algumas situações, mas o Senhor jamais, irmãos, vai deixar com que os planos dele se cumpram, em nome de Jesus. É a Laura, paz de Deus, viu, irmã Laura? Seja bem-vinda. E nunca, nunca, irmãos, o Senhor deixa de contemplar a situação que cada filho e filha dele está vivendo. Riquele, a paz do Senhor. Ah, tá bom, irmã. Começou as aulas. Em nome de Jesus, que o Senhor vai abençoar ela nesse ano letivo. E em nome do Senhor, no final do ano, vai ser mais um ano vencido para a honra e glória do Senhor. E aonde a Anne colocar os pés dela, Pai, em nome do Senhor, os passos dela sejam direcionados pelo Senhor. O mundo, Pai, tem atraído muitos jovens, mas o Senhor é Deus que faz com que os jovens que fazem parte da tua família sejam diferentes. E eu creio no romper da Anne, dentro do ano escolar dela, dentro da vida dela, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém, amém. Está no terceiro ano, né? Glória a Deus, em nome de Jesus, irmã. Ela vai sim romper e em nome do Senhor ela será guardada pelo poder do Senhor. Tá, irmã? Dá um abraço nela, em nome de Jesus. E que quando a gente tiver um outro horário na parte da manhã, que ela esteja em casa, seja mais cedo, né?
em nome de Jesus, ela estará conosco, tá bom? Mande o meu abraço para ela, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, é recado da parte de Deus para as situações que alguém está vivendo, mas o Senhor é Deus, que Ele nunca, irmãos, eu sempre digo aqui, Ele nunca nos desampara. Às vezes o teu choro foi escondido, onde ninguém viu, ninguém percebeu, porque aquilo que você está vivenciando está doendo, está machucando, mas o Senhor é Deus, que Ele cumpre, irmãos. Ele cumpre mesmo dentro do cenário que é desfavorável, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado por esse início de live, obrigado pelos teus anjos intercessores que já se fazem presente aqui no nosso meio. Obrigado por cada vida que já está aqui, vidas que vão chegar, vidas que vão passar por aqui, vidas que vão ficar até o final. Que em nome de Jesus, Senhor, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu já coloco diante de Ti os Teus anjos intercessores para interceder, para não deixar que o inimigo venha nos trazer distração, não venha trazer embaraço, não venha trazer laço aqui para atrapalhar aquilo que o Senhor quer entregar. Eu agradeço ao Senhor porque creio pela fé que assim já está sendo feito. Cada coração aqui sendo adubado, cada ouvido, cada olhar, o olhar espiritual sendo aberto, os ouvidos sendo blindados, o coração sendo adubado para receber a semente da paz do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque em todo o tempo o Senhor é bom. E o Senhor é bom todo o tempo. Obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado, muito obrigado por mais essa semana que inicia. Obrigado, Senhor, porque eu creio que no final dela nós vamos estar aqui, agradecendo ao Senhor pelas vitórias, às vezes mesmo não tendo alcançado o que esperávamos, mas agradecer ao Senhor por estarmos vivos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse mês de fevereiro que está quase terminando. Um mês aí onde o povo está todo em alvoroço, buscando aí, esperando as suas festas. Mas nós somos um povo que festejamos a Tua presença dentro do nosso lar, a Tua vontade sendo a nossa. Nós agradecemos e glorificamos e damos glória ao Senhor por isso. Obrigado por nos separar, obrigado por nos fazer um povo não fanático e nem também julgador. Cada um faz suas escolhas, mas nós escolhemos fazer parte da sua família. Então, obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Amém, irmãos, amém. Ômega, a paz do Senhor. Palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao 15, diz assim: Sarai, mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão: Já que o Senhor Deus não me deu filhos, se deite com a escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai e assim lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão se deitou com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar a Sarai com desprezo, a sua dona. Aí Sarai disse a Abraão: Por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é o culpado, se é eu ou se é você. Abraão respondeu: Está bem, Agar é sua escrava. Você manda nela, faça com ela o que você quiser. Aí Sarai começou a maltratar tanto a Agar que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo? Ela disse: Eu estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: Volte para a casa de sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: Eu farei com que o número dos seus descendentes sejam grandes. Eles serão tantos que ninguém também poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá o nome dele de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito e sua aflição.
Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que este poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu a um filho a Abraão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Irmã Fabiane, a paz de Deus, a paz do Senhor a todos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, 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 nós damos ao Senhor. Pai, eis aqui a tua palavra de Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao 15. Obrigado, meu Deus, porque é mais uma palavra, Senhor, de resposta, de ensinamento para muitos cenários que muitos estão vivendo aqui. O Senhor é um Deus que tudo vê. O Senhor é um Deus que contempla a injustiça, mas também contempla aquilo que o Senhor prometeu. E os seus planos não podem ser frustrados. Aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Tudo no tempo e na hora certa. Que em nome de Jesus, cada um aqui esteja preparado para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Que nós possamos obedecer para receber de Ti a promessa tão esperada. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? A história de Sarai, a princípio, porque depois Deus muda o nome dela quando o Senhor promete um filho à própria Sara e Deus cumpre, que é Isaac, que é o filho da promessa. Mas antes disso acontecer, Sarai, né, que era o nome dela antes, ela se precipita, porque até ali ela não tinha filhos e ela oferece a própria escrava para o esposo. E quando Abraão obedece o que a mulher fala, simplesmente a escrava engravida. Mas quando Agar percebe que está grávida, ela começa a desprezar a sua dona, porque ela já começa a se achar que, como a dona não tinha filhos, que ela seria a predileta. E Sarai vai a Abraão e reclama e fala: olha, a culpa é sua, porque agora ela está grávida e simplesmente ela me despreza. E ela pega e fala: olha, que o Senhor faça justiça, quem estiver errado, se é eu ou se é você. E Abraão simplesmente fala assim: olha, ela é tua escrava, faça com ela o que bem achar. E ela pega e começa a destratar muito Agar, e Agar foge. Ela não saiu de lá com a permissão de Abraão ou com a permissão da dona dela, ela simplesmente foge. E ela fugindo, ela para num deserto em frente de uma fonte. E ali é um anjo do Senhor. Irmãos, muito aqui no início da palavra de Deus, quando se falava de anjo, era o jeito que o próprio Deus tinha para conversar e falar com quem ele queria aqui na terra. Então o Senhor, aqui dentro da palavra, fala um anjo, mas era o próprio Deus. E ele questiona ela, fala: Agar, escrava de Sarai, o que você está fazendo aqui? Para da onde você veio e para onde você vai? E ela pega e fala: olha, eu estou fugindo da casa da minha dona. E ele pega e fala: pois é, mas o Senhor está dizendo, eu lhe digo e lhe dou direção, volte de volta. E volte e obedeça tudo o que tua dona lhe falar. Seja obediente. E eu aqui lhe formo uma aliança contigo. Você terá um filho, que será, a sua descendência será tão numerosa que você não poderá contar. E ela ainda fala: você vai ter um menino. Para poder provar para ela que Deus estava falando com ela e ela não duvidasse. Ele fala: ainda você vai ter um menino e vai pôr o nome dele de Ismael. Ele será um guerreiro. Ele lutará contra todos, mas também todos lutarão contra ele. E ele viverá afastado. E assim, irmãos, foi o que aconteceu com Ismael e toda a sua descendência até os dias de hoje. E Agar volta. Agar voltando, ela fica ali, obedece. Quando ela dá a luz justamente a um menino, assim como o Senhor havia falado para ela naquele deserto.
E Abraão pega e coloca o nome do menino de Ismael. Irmãos, o Senhor, dentro dessa situação que ocorreu aqui, porque depois Agar vai acabar indo embora, mas ela vai com a permissão de Abraão para que ela vá. Naquele momento não era hora, não era momento dela sair dali. Porque tem promessa, irmãos, que tem que ser cumprida no lugar, às vezes, que é adverso. Agar estava num lugar, Isabelle, a paz do Senhor seja bem-vinda, e Lídia, Jamie, a paz do Senhor. Às vezes, irmãos, o lugar que às vezes nós estamos, a situação que estamos vivendo, às vezes aqueles que nos rodeiam, quer seja parentes ou não, aqui no caso era a própria dona, Agar era uma escrava, não era favorável. Ela errou a princípio porque ela também desprezou a dona, uma mulher que sempre estava ali fazendo de tudo por ela. Depois ela simplesmente, aí Sarai, vamos dizer assim, dá de volta, né? Começa a desprezar ela tanto, começa a maltratar ela tanto que ela fica, se sente tão humilhada e ela sai. Só que não era momento dela sair, porque ela saiu fugida, irmãos. Ela tinha que sair embaixo de uma ordem, embaixo de uma permissão, que seria dos donos dela, porque ela era uma escrava. E como o Senhor havia prometido a Abraão muito lá atrás, e vinha prometendo que a descendência dele seria grande, ela carregava no ventre um dos descendentes de Abraão. Então ela não podia sair de qualquer jeito. Ele não podia viver errante por aí, sem nenhum recurso, sem pelo menos ter a ordem, né? A bênção dos donos, como também as bênçãos do Senhor. E ela volta. Quando ela chega, ela obedece o que o anjo havia falado, que era o próprio Deus, e ali ela dá à luz um menino. E eu acredito, irmãos, quando ela dá à luz aquele menino, ela lembra do que aconteceu com ela ali. Porque ali ela coloca aquele lugar, ela chama a Deus daquele que viu ela. Em momento difícil, na qual que não conhecia, mas viu o que ela estava passando. O Senhor é Deus, irmãos, Ele contempla a sua situação, o seu momento. Christian, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Mike, a paz do Senhor. O Senhor, Ele é assim, Ele conhece, irmãos, tudo o que está acontecendo contigo. É que às vezes, irmãos, a gente acha que está desamparado porque a resposta não chega, porque aquilo que a gente precisa não está acontecendo, ou porque quem está ao teu redor está dando risada da sua cara, falando de você pelas costas, falando, te humilhando, como foi o caso de Agar. Sarai maltratou tanto ela que ela simplesmente fugiu. Mas o Senhor não ia deixar uma semente de Abraão solta do nada. Precisava sim ela voltar, ela ser obediente, até porque ela estava desprezando a própria dona antes. Então foi uma coisa, vamos supor assim, foi uma coisa de defesa de Sarai contra ela, porque Sarai estava se sentindo humilhada, porque ela não podia dar filhos a Abraão. E a escrava que estava grávida estava humilhando. Jesus, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Christopher, a paz do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, não duvide que o Senhor está vendo tudo o que está passando por você. Se você está como Agar, que estava num lugar onde ela era uma escrava, foi maltratada, e o teu pensamento é fugir, é sair dali, ou então orar, Senhor, por que não vai embora logo? Ou por que não tira do meu caminho? Ou por que essas coisas, sabe, essa diversidade não sai da minha frente? Ou essa dor, ou essa enfermidade? Irmãos, o Senhor é Deus. Muitas das vezes, irmãos, o cenário adverso é o início das promessas se cumprir nas nossas vidas. Agar precisou voltar, e ela voltou, irmãos, para dar início àquilo que o Senhor havia prometido para ela naquele deserto. Ela dá à luz a um menino, e Abraão coloca o nome dele de Ismael. E Ismael verdadeiramente foi sim um guerreiro, ele lutava contra todos, e todos lutavam contra ele. Ele vivia distante um pouco de todos os seus parentes. Até os dias de hoje, irmãos, os descendentes de Ismael vivem dessa forma. Até porque lá na frente, se vocês sentirem um desejo de conhecer um pouco mais da história, ele vive sempre ao redor aonde Isaac tinha descendência,
porque havia uma briga constante, né? Uma luta entre eles por conta de N motivos, mas aqui nós vamos atentar só até aqui. Agar precisou voltar. Talvez para os nossos olhos humanos, irmãos, Samirudim, a paz do Senhor seja bem-vindo. Para os nossos olhos humanos, o Senhor fez com que ela voltasse. Ela foi tão humilhada, que ela foi tão maltratada que ela fugiu. Por que o Senhor fez isso com ela? Que duro foi com ela, mas não é, irmãos, porque ela carregava no ventre uma parte da promessa que o Senhor já havia feito a Abraão. E essa promessa tinha que ser olhada de perto. Depois ela é despedida por Abraão e Sara lá na frente, e aí vai dar início ao início da descendência grandiosa de Ismael. Mas precisava sim Abraão estar perto do início daquilo que o Senhor já havia prometido. Então, quando Agar volta e dá à luz o menino, ela ali vê concretizado e ela confia que tudo aquilo que o Senhor falou com ela junto àquele poço no deserto iria acontecer. Faço live, Thales, de segunda a sexta-feira a partir das 11h55, tá? Seja bem-vindo, bom dia. A paz de Deus, Kiana, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor está querendo dizer para alguém aqui que está passando uma situação dentro de um lugar. A tua vontade é fugir, a tua vontade é sair deste lugar, mas não é hora, porque as tuas promessas vão começar a se cumprir dentro do lugar onde você está. Ao redor, ao lado dessas pessoas que muitas das vezes te desprezam, que muitas das vezes acham que você não vai conseguir, acham que você é um acaso, acham que você é um fracasso. Mas Deus é Deus e Ele cumpre a promessa. Lá em Jó responde ao Senhor: eu bem sei que tudo é possível ao Senhor e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Edilene, a paz de Deus. E aqui, irmãos, havia um plano de Deus para Abraão, para Sara, mas principalmente Abraão, porque os descendentes dele seriam numerosos, tão numerosos, que nem que ele tentasse contar as areias do mar ou as estrelas no céu, ele conseguiria contar. E Ismael, que estava no ventre de Agar, fazia parte dessa promessa. O filho da escrava e o filho da promessa. E tudo isso se cumpriu. Dami Campos, a paz do Senhor. Irmão Givanete, a paz de Deus, seja bem-vinda, bom dia. Elaine, a paz do Senhor, seja bem-vinda também. Então, irmãos, às vezes, sabe, a situação que você tá passando é como o Senhor mandou dizer aqui, irmãos, desde a hora que eu li, e Ele trouxe essa palavra para que eu trouxesse aqui, que está querendo sair, quer fugir, assim como Agar. Agar fugiu, mas o anjo encontrou ela e falou: olha, pode voltar. Pode voltar, eu tenho promessa para você, mas antes você vai obedecer. Daniele, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Volte lá, seja obediente à sua dona e você contemplará o que eu estou dizendo aqui. Seu filho será, a sua descendência do teu filho será tão numerosa que você nem vai poder contar. Ele lutará, e o Senhor deixa bem específico, irmão, o Senhor não esconde nada dela. Ele fala, ele vai ser um grande guerreiro, ele vai lutar contra todos, mas todos também vão lutar contra ele. Ele vai viver separado, ele não vai viver perto dos parentes, ele vai viver separado. Mas ele terá uma força tão grande, será tão numeroso quanto as areias do mar, você não vai, ou as estrelas, você não vai poder contar. E ela volta, e ele fala, olha, para confirmar que eu estou falando contigo, você dará à luz um menino, e o nome dele será Ismael. E quando o menino nasce, e Abraão coloca o nome do filho de Ismael, ali Agar tem certeza que tudo aquilo que o Senhor prometeu a ela ia se cumprir. Então, meu irmão, minha irmã, não é fugindo, não é tentando sair do cenário, talvez seria o certo aos nossos olhares. Fofuxa, a paz do Senhor, Salei, a paz do Senhor. Mas quando Deus tem uma promessa na tua vida e essa promessa tem que se cumprir dentro do cenário que talvez para você não está cômodo, para você talvez não está bom, talvez essa situação você já está cansado, já não quer se arrastar por muito tempo, mas a promessa vai começar a se cumprir dentro desse cenário.
Cleusa, paz do Senhor. Mas Deus ainda não diz que você vai ficar para toda a vida nesse cenário sofrendo, não. Ele está dizendo que a promessa vai começar a se cumprir dentro do cenário que está fazendo. Então não fuja, não tenta fugir. Irmãos, não é só uma pessoa sair de um lugar e ir para outro. Mas também, irmãos, de você às vezes tomar decisões, tem decisões que tem para ser feitas e às vezes você fica fugindo dela para não resolver. Não, tem que ser daquele momento, não adianta fugir, não adianta esconder, não adianta... Não, as coisas que tem que ser feitas, tem que ser feito. E aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir dentro do cenário que você está vivendo. Não pense que o cenário está todo desfavorável. É porque em nome de Jesus tem que ser dessa forma. Que é para aqueles que te rodeiam muitas das vezes, aquele que te humilha, aquele que não dá crédito, aquilo que o Senhor tem mandado você dizer. Aquele que dá de ombros, que acha que você não é escolhido. Talvez que você, dentro de um casamento, porque, sabe, tem tantas coisas, irmãos, tantos cenários, mas o Senhor está dizendo, não fuja. Obedeça o que eu vou começar a lhe mostrar. Obedeça os passos que eu vou começar a lhe direcionar. E você verá que aquela promessa, aquilo que você tem pedido em oração, aquilo que você está esperando com tanto afinco, vai acontecer na tua vida. Kiana, a paz do Senhor seja bem-vindo. Denis, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, não esqueça disso. O cenário, talvez, para você, para o seu olhar e pelo que você está vivendo, o melhor seria fugir. O melhor seria sair. O melhor seria, tipo, sabe assim, vamos dizer assim, fingir que não está acontecendo. Mas o Senhor é Deus, porque Ele lhe prometeu algo. E você sabe o que Deus lhe prometeu, porque você pediu. Irmã Patrícia, a paz do Senhor. Alexander, a paz de Deus. Você pediu ao Senhor, mas não está ocorrendo ainda. E a tua vontade verdadeiramente é fugir. A tua vontade é fazer como Agar, fugir daquela situação e ali ficar... Mas aí você vai bater cabeça, porque você saiu sem a ordem do Senhor, você não saiu debaixo da cobertura do Senhor. Agar era escrava, ela não poderia sair fugida só por esse motivo. Apesar que o motivo de Sarai estar maltratando ela daquele jeito, era porque ela estava desprezando a dona, porque estava grávida do dono. Então, irmãos, vamos dizer assim, foi um embate, né? De um toma lá, da cá. Mas Agar não podia ter fugido, porque ela era escrava. E além do mais, ela carregava no ventre a descendência, uma parte da descendência de Abraão. Então o Senhor tinha planos para Abraão, já não era de agora, quando Agar engravidou. O Senhor sempre ia falando, olha, sua descendência vai ser muito grande, vá para tal lugar, porque eu farei você prosperar. E Abraão sempre pedia para o Senhor, sinal sempre estava, olha, mas como eu vou saber que isso vai acontecer? Confie. E ele obedecia e confiava. E assim o Senhor fez. O Senhor começou com Ismael, um filho que nasceu de um jeito improvável, que não era o que Deus estava querendo, mas não deixou de ser promessa. E o Senhor não podia deixar com que aquele menino saísse sem a bênção que o Senhor já havia prometido para Abraão. Ele também tinha que ser uma descendência numerosa. Mesmo que tivesse lá na frente, tem diferença do filho da promessa e o filho da escrava. Mas o Senhor não deixou de cumprir. Então Agar volta, e para os nossos olhares, irmãos, até para mim, se eu olhar pela razão, pelo meu olhar humano, eu jamais voltaria. Mas quando é uma ordem vinda do Senhor, irmãos, obedeça. Suzane, a paz do Senhor. Obedeça, que você experimentará o Senhor agindo na tua vida. A gente, irmãos, eu já falei disso aqui, tem muita gente que não acredita. Você obedecer a Deus, às vezes renunciar você mesmo, às suas vontades, para fazer aquilo que Deus quer, irmãos, eu estou dizendo aqui com todas as letras, porque já aconteceu comigo. Eu não falo do que os outros vivem, estou falando do que eu vivo. Você experimenta coisas no relacionamento com o Senhor que você jamais imaginou. Eu digo aqui porque eu sempre falo aqui, irmãos, não é para me engrandecer aqui não, mas mais uma vez eu vou falar aqui,
toda vez que o Senhor me pede algo, eu renuncio aquilo, irmãos. Eu experimento coisas assim sobrenaturais da parte do Senhor. Como eu estava preparado, porque de manhã cedo o Senhor tinha me trazido a palavra da Torre de Babel, me mostrando sinais de tudo, de comparação do que estamos vivendo no dia de hoje. Quando chega faltando 5 minutos para mim entrar aqui, para falar com vocês, o Senhor muda a palavra. E eu estou aqui há quase meia hora falando de algo que eu li aqui com vocês. Que eu passei o olho antes de abrir. Que eu falei, é H, Senhor. E eu oro antes, Pai, o Senhor se faça presente aqui. Salene, a paz do Senhor. Meu nome é Adriana. Obrigada, viu, irmão Malu? Meu nome é Adriana, irmã Adriana, tá? Seja bem-vinda, a paz de Deus. Então, irmão, o que eu estou falando aqui é o Espírito Santo de Deus que está falando. Porque eu não estudei, não tenho nada aqui. Não tenho caneta. Hoje nem o caderno eu deixei ali no canto com a caneta, nem peguei. Tá, irmãos? Não tenho nada. Irmã, eu vou ter que sair da live, eu tenho compromisso. Tá bom, irmã Fabiane? Em nome de Jesus, a irmã seja acompanhada pelo Senhor. O Senhor deu um sono reparador para a irmã, para o compromisso da irmã de amanhã, viu? Obrigado por ter estado até aqui, tá, irmã? Deus abençoe. Então, irmãos, como eu estava dizendo aqui, eu não tenho nada, eu estou falando o que Deus mandou dizer. E o Senhor falou aqui que tem muita gente que está vivendo situações parecidas com a de H, parecido com a situação que estava ali vivendo Abraão dentro da sua casa. Mas a vontade sua, às vezes, é de fugir. Às vezes, a vontade sua é de escapar. Ou então, não resolver. Mas o Senhor está dizendo, olha por mim, por favor, orar, tá, irmã? Pode deixar. Raimundo, a paz do Senhor. Sara, a paz de Deus. Saiba que Deus é Deus. E Ele cumpre, irmãos, aquilo que Ele falou e disse para você, ou aquilo que você pediu em oração, crendo, vai se cumprir. Mas você tem que ficar e entender que esse lugar, esse momento que você está vivendo é o começo, o início da vitória sua, daquilo que o Senhor escreveu para a tua vida. H voltou, irmãos. E ali ela teve uma convivência razoável entre elas, ela como escrava obedecendo a sua dona, deu à luz a Ismael, e ali ela viu e contemplou o que o Senhor havia falado para ela lá no deserto, quando ela estava fugindo. Meu irmão, minha irmã, Deus é Deus. Ele é grande para fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. Eu vou ler aqui só esse pedaço porque ela deu um nome a Deus. Ela colocou assim, o Deus que vê. Ela colocou o nome de Deus, o Deus que vê. Por quê? Porque o Senhor viu ela naquele momento de aflição. Olhou para ela, uma escrava, que para muitos irmãos escravo é como se não tem direito a nada. Mas o Senhor não, o Senhor a viu ela naquele momento e ainda colocou sobre ela uma bênção, uma promessa. Então, irmão, dentro do cenário, minha irmã, dentro do cenário que você está vivendo, o Senhor é Deus. Ele faz o impossível acontecer. Aquilo que é impossível para você, o Senhor cumpre, o Senhor faz com que aconteça. E os planos dele não podem ser frustrados. E os planos que o Senhor tem para mim e para você, irmão, são os melhores. Mesmo que às vezes a gente não está entendendo. Quem dirá Jó, que passou toda aquela adversidade sem entender, buscava entender o porquê que ele estava passando por aquilo, e em nome de Jesus, irmãos, ele foi honrado. Passou por lutas, passou, e em nenhum momento ele deixou de acreditar no Senhor. Ele negou a Deus, não. Ele continuou ali, crendo que em algum momento o Senhor, sim, falaria com ele e daria uma explicação de tudo o que estava vivendo. O Senhor simplesmente, a explicação que ele chegou, que é a resposta que ele dá a Deus em Jó capítulo 42, tá, irmãos? Que se vocês quiserem ler ali, glória a Deus, é muito lindo, é muito maravilhoso. Ele pega e reconhece, ele fala, eu reconheço que o Senhor é Deus, nada é impossível para ti e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Cido Trindade, a paz do Senhor Joaquim, a paz de Deus. Hoje a Sofia tem a Olimpíada de Matemática e vale nota. Peço que nós vamos orar, tá, irmã? Em nome de Jesus também já deu certo. Assim como eu coloquei aqui a Anne, que começou o seu ano letivo, eu creio em nome de Jesus que a Sofia está blindada e guardada pelo Senhor, viu, irmã? E em nome do Senhor tudo já deu certo para a honra e glória do Senhor. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Para Deus tudo é possível. Então creia somente.
Para Deus tudo é possível. E se você está vivendo um cenário como esse, onde você é humilhado, às vezes as pessoas te maltratam, te distratam, às vezes pessoas que você jamais, né, deveria fazer isso contigo, mas faz. O Senhor é Deus, Ele está falando, não fuja, continua confiando. Obedeça, irmã Raquel Mariana, a paz de Deus seja bem-vinda. Obedeça, escute aquilo que o Senhor está lhe direcionando. Anthony, a paz do Senhor seja bem-vindo. Deus abençoe, irmã Rosa. Então, irmãos, confie. O Senhor, Ele dá sinais, Ele dá direcionamento. Continue nos passos que Deus mandou você continuar. Marche, não desista. Continue orando. Ore até por esses que lhe maltratam, esses que têm lhe oprimido, essas vidas que talvez possam estar te causando dor. Ore, peça a Deus que alcance. Em vez de deixar com que a mágoa, a tristeza ou a dor faça com que você ou não, sabe, fique magoada, não ore, não deseje o bem, mas em nome de Jesus faça ao contrário, porque o inimigo quer que você realmente desista. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus é assim, irmãos, nós temos que orar pelo perdido, pelo aquele que não tem a luz do Senhor. Então, vamos orar, vamos pedir para que Deus alcance. É lógico que você não vai andar de mão dada com a pessoa, mas você tem que orar. E em nome de Jesus, Deus vai ouvir. Peça a Deus para levar o convite, para trazer para a família de Deus também, aqueles que talvez te perseguem, aqueles que não dão ouvidos, muitas das vezes, o que o Senhor manda você falar, ou que você está tentando ali ensinar o bom caminho. Quantos filhos e filhas aí não querem ouvir os pais? Estão aí, Joaquim, a paz de Deus, sou de São Paulo, seja bem-vindo, bom dia. Brian, a paz do Senhor, às vezes não quer ouvir pai e mãe. Roslin, a paz de Deus, viu? Seja bem-vindo. Então, em nome de Jesus, irmãos, às vezes acontece isso dentro de família, mas em nome do Senhor, ore. Olha, Pai, estou aqui, está acontecendo isso. Sabe, coloca na presença do Senhor, pede para que Deus alcance, para que Deus faça com que se endireite, para que venha, em nome de Jesus, para os caminhos, sabe, junto, fazer parte da família. Não é fácil, irmãos. A luta de nós que estamos os remanescentes, tá, irmãos? Porque a palavra de Deus fala que a salvação é para um povo, e não é para um povo tão numeroso, não. É para aqueles que se permanecem, aquele que permanece em Deus. Você, por mais de luta, por mais dificuldade, está permanecendo no Senhor. Então saiba que Ele vai cumprir, Ele vai vir ao teu socorro. Ele viu Agar no momento mais difícil. Por isso que ela chama ele o Deus que me vê, porque ela, sendo uma escrava, um Deus superior, um Deus poderoso a enxergou e ainda derramou sobre ela uma bênção. E ela voltou, e ali se cumpriu tudo o que Deus havia falado com ela diante daquela fonte, naquele deserto. Meu irmão, minha irmã, olhe para o Senhor é a fonte inesgotável de bênçãos, de cura, de libertação, de salvação, de restauração. Ele é o único que pode fazer aquilo que você não tem conseguido se tornar possível na tua vida, nas nossas vidas. Tá, irmãos? Não faça como Agar, não fuja. Tá doendo? Recorra ao Senhor. Pai, olha, tá acontecendo isso, me justifique. Entre com a tua justiça. Estou sendo aqui humilhado, desprezado. Estou num lugar, numa terra que parece que está me expulsando. Sabe, como que se não é mais o meu lugar, eu não me encaixo mais ali. Mas o Senhor está dizendo, fique aí até que eu ordene do alto e derrame poder sobre a sua vida, para que você saia, para que você vá para um lugar de promessa, para um lugar para continuar as promessas, porque a promessa vai começar aí dentro desse cenário. Porque as pessoas têm que saber que Deus é contigo. Tá, irmãos? É um recado. Antônia, a paz do Senhor, sou de São Paulo, tá, irmã? Irmã Adriana, meu nome, tá? A paz do Senhor, seja bem-vinda, viu? Sou de São Paulo. Então, irmãos, o Senhor nos trouxe aqui esse recado. Eu sei, irmãos, que tem vidas aqui que precisavam ouvir. Então, fique firme. Eu sei que é um cenário, não é fácil, é difícil. A gente vê aqui como foi o de Agar. Ela foi tão maltratada que ela fugiu.
Apesar dela ter começado tudo isso, mas, né, desprezando a sua dona, mas ela saiu de lá humilhada. Ela fugiu, e naquela época, irmão, escravo não podia fugir. Ela só podia sair dali se estivesse pela ordem, pela bênção dos patrões. Desse a liberdade a ela. Mas ainda não era o momento, porque depois ela vai ser liberta. Aí as bênçãos que o Senhor também havia dado ali iam continuar. E ali ia começar a se fazer verdade na vida dela e de Ismael. Então, irmão, continue. Continue firme em Deus. Continue onde você está, porque o Senhor está assim. Ele vai lhe abençoar, Ele vai derramar a bênção na tua vida aí, neste lugar, neste cenário. E o Senhor é Deus. Depois Ele te colocará num lugar onde você vai prosperar, onde você vai ter honra, onde as coisas vão ser diferentes. Joaquim, obrigado. Paz do Senhor. Então, irmão, meu irmão e minha irmã, confie. Tá bom? Rafa, a paz de Deus. O Senhor é Deus. Tá, irmãos? Já como eu falei aqui, é tão bom, irmãos, a gente obedecer ao Senhor. Eu tô com esse cômodo desde manhã, me incomodando mesmo. Eu, para falar a verdade, eu já tenho ele há um tempo, mas ele vai e volta. Mas eu comecei a tomar umas vitaminas, estou tomando no posto toda sexta-feira. E eu não sei se é por conta da vitamina, mas Deus te ama, viu, Antônia? E e começou a me doer não, não é uma dor, mas é um incômodo. E eu comecei aqui, irmãos, eu falei assim, será que eu vou conseguir? Porque para mim ficar sentada me dá um incômodo mesmo, irmãos. Eu fico pela graça do Senhor. Nicole, a paz de Deus. E em nome de Jesus, irmãos, não estou sentindo nada, estou bem, graças a Deus. Então vale a pena, irmãos. Às vezes eu podia simplesmente chegar, mandar um recado para as irmãs, ó, irmãs, não vou fazer live porque eu não estou bem. Mas eu não, irmãos, quando o Senhor traz um recado, se Ele tinha me dado uma palavra de manhã e mudou há poucos minutos de eu entrar aqui, é porque tinha vidas que precisam ouvir. Então, se eu simplesmente não estou aqui, essa vida talvez é o único momento que ela tem para receber essa palavra. Talvez vai passar por aqui e não vai voltar. Então, não fuja. É a palavra que o Senhor deu para Agar e Ele diz para você, continue onde você está, porque o Senhor vai te abençoar. Suas bênçãos vai começar aí nesse cenário que você está vivendo. Edna Machado. E nunca se esqueça, reconheça como Jó, que tudo é possível para Deus e que os planos deles jamais podem ser frustrados. Nada vai deixar de acontecer. Nada vai deixar de se concretizar daquilo que o Senhor prometeu dentro da palavra dele e aquilo que ele prometeu para você, para nós, para todos nós. Tá, irmãos? Então creia somente. Deus é Deus, Deus é poderoso e Ele fará. Tá, irmãos? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria do Senhor está vindo nessa madrugada. O Senhor dizendo para você, não fuja. Eu sei, eu estou vendo que está doendo, eu estou vendo que não está sendo fácil. Continue, ore, continue me buscando, continue orando até por esses, até pelo cenário que talvez alguém está fazendo com que você se entristeça. Mas Deus é Deus e Ele te justificará. Espere que até do alto você seja revestida pelo poder do Senhor, pelas bênçãos do Senhor. Aí depois você vai sair debaixo da bênção dEle. Tá bom, irmãos? Ou vai para algum lugar mesmo, ou você vai sair dessa terra de Lodebar, dessa terra de tristeza e começar a viver uma nova história. Verônica, a paz do Senhor, eu faço live de segunda a sexta, a partir das 11h55. Tá bom, irmãos? Que Deus fale mais ao coração de vocês. Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao 15. Quem tiver, irmãos, mais um pouquinho de curiosidade, José, John, a paz do Senhor, vá lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, eu falei aqui, que eu reconheço, Jó diz ao Senhor, que nada é impossível para ti e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ali é uma resposta de Jó ao Senhor. E é muito lindo, tem muito a nos ensinar também. Cone, a paz de Deus. Deus é Deus, irmãos, e é a hora agora da gente orar para esse Deus. Tá doendo? Quer algo da paz do Senhor? Tá sofrendo? Vamos buscar do Senhor o socorro bem presente, em hora, em qualquer momento que você possa estar vivendo. É restauração de casamento, é vida financeira, é abrir de portas. Irmão Romero, a paz de Deus, seja bem-vindo. Irmãos, N é dor, é enfermidade.
O Senhor é Deus para mudar. Tá, irmãos? Creia somente. Adão Magalhães. Glória, glória seja dada ao Senhor. Seja bem-vindo, viu, Adão? Glória seja dada ao Senhor, meu Deus, porque essa live, irmãos, verdadeiramente essa palavra é uma palavra poderosa da paz de Deus. Às vezes os cenários não são favoráveis. Às vezes o lugar que você está, você sente como que essa terra já não é mais sua. Este lugar já não te cabe. Mas a tua vontade é sair para viver viver em outro lugar, recomeçar, ou viver outra situação, ou mudar o cenário que você está vivendo. Mas Deus é Deus e Ele fará. Então espere no Senhor, porque você vai sair debaixo da bênção e da ordem do Senhor. Você vai resolver essa situação debaixo do poder vindo do alto. Então não duvide. Mede santaria, santariedade. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Thomson, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos, que a mão do Senhor opere, através dessa palavra de Gênesis, capítulo 16, versículo 1 ao 15, na tua vida como um norte, como um farol, para que você obedeça. Ouça os sinais, porque o Senhor vai dar sinais, tá, irmãos? Ele vai dar direcionamento, como você tem que agir, o que você tem que fazer. Então, irmãos, se até o Senhor mandar você silenciar, silencie. Obedeça ao Senhor. Pare de ficar tentando fazer do teu jeito, porque eu sei que a dor não é pouca, porque o Senhor mostra dentro do cenário de Agar que o que Sarai fez com ela foi tão forte que ela foge. Tá, irmãos? Mas o Senhor é Deus. Ele redirecionou ela de volta. E ali ela obedeceu tudo aquilo que Deus falou com ela naquele deserto. Ela voltou, continuou ali, deu a luz ao filho. Abraão colocou o nome do filho de Ismael e ela ali soube que aquele Deus que viu ela, que ela fala, aquele que me vê, aquele que me viu, me olhou, olhou para mim, uma escrava. Ele está cumprindo o que ele falou lá. Então a minha descendência será numerosa, como ele prometeu. Depois lá na frente, Sara e Abraão despedem, né? Agar. E Agar vai e passa por aquele momento. Irmãos, tem a curiosidade, tá? Não vou contar aqui. Mas a história de Agar também é muito bonita, depois desse cenário que ela volta e tem Ismael, tem ali o conflito novamente. Mas depois ela é liberada e ela recebe também mais um milagre do Senhor. Quando ela pensa que ela vai morrer, o Senhor abre uma fonte no meio do deserto para dar água à criança, dar água para ela e fazer ela lembrar da promessa que Deus havia dado a ela lá, quando ela fugiu a primeira vez. Só que dessa vez ela não estava fugida, ela saiu com a bênção dos donos. E aquele que é Deus, que havia falado, ele iria cumprir tudo aquilo que ele falou. Então, quando ela chega no deserto lá na frente, tá, irmãs? Só um pouquinho, spoiler, né, que fala do que ocorreu com ela. Quando ela chega ali naquele deserto, que ela vê que não tem o que comer, não tem o que beber, ela larga Ismael perto de uma árvore e sai e fica de longe. E um anjo do Senhor aparece novamente e fala: o que você está fazendo aqui? O Senhor me enviou aqui porque ele escutou o choro do menino. E ali ele começa a lembrar ela que Deus é Deus, ele havia feito uma promessa lá atrás, ele era o mesmo Deus que cuidaria delas. Quando ela olha para o lado, irmãos, ela já tinha passado por ali, ela não tinha visto nada. O Senhor fez, no meio do deserto, apareceu uma fonte inesgotável de água, e ali ela deu água para a criança. Ali houve algo que foi entregue da parte do Senhor para que ela se alimentasse. Então, irmão, no deserto você pode até estar, mas nunca vai estar desamparado, porque Deus é Deus que abre porta até onde não tem. Ele faz jorrar água de pedra, ele ressuscita mortos, ele faz, irmãos, coisas que você e nem eu imaginamos. Então vamos orar esse Deus agora, buscar dele força, buscar dele direcionamento, buscar dele aquilo que você precisa. Eu não sei o que você está vivendo, até porque cada um é de um estado, estamos em lugares diferentes. Mesmo igual a irmã Malu mora aqui em São Paulo também, mas ela mora no litoral, nunca nos vimos. Cada um vive em um lugar, mas o Senhor é Deus que Ele cumpre, Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Irmã Patrícia da Bahia, irmã Prisciele de Santa Catarina, se não me engano. Temos lugar, irmã Givanete, irmã Márcia, Pernambuco, irmã Anne, eu acho que é de Sergipe, a irmã Rosa, não tenho certeza, tá, irmãos?
Mas então, cada um de um lugar. Então, em nome de Jesus, irmãos, o Senhor está vindo aqui neste momento trazer uma palavra, não importa em que estado você está ou país, mas o Senhor é Deus. Ele é Deus poderoso para fazer. Henriques, a paz de Deus, seja bem-vinda, viu? Não vou tocar música, tá, irmão? Porque essas lives, esses áudios das lives eu mando pro YouTube. E no YouTube dá direitos autorais, tá? Eu sempre tô, para as irmãs que já sabem, eu tenho que estar repetindo, porque tem irmãs que são novas. Paraíba, né, Anne? Paraíba, tá, irmãs? A irmã Rosa, a irmã Anne é da Paraíba, né? É Paraíba? É. E a Paraná, a irmã Priscila do Paraná, a irmã Anne Paraíba, acho que a irmã Rosa também, e a irmã Givanete, a irmã Márcia Pernambuco, e a irmã Malu São Paulo Litoral, e cada um aqui de um estado, irmã Patrícia da Bahia, e irmãos, somos todos irmãos. Eu fico feliz todo o tempo que eu entro aqui, irmãos, porque o Senhor me fez uma promessa muitos anos atrás, mais ou menos há uns 12 anos atrás, eu subindo no monte e o Senhor me deu uma visão lá, eu pregando num lugar onde não havia paredes, sabe, mas eu acreditava na minha inocência, assim, no meu pensar na época, porque tudo Deus vai nos forjando, vai trabalhando conosco e a gente vai entendendo a visão que o Senhor dá com o tempo. Tem visões que Ele revela logo, mas tem outras que a gente vai chegando ao entendimento e o Senhor vai nos mostrando com o tempo. Porque eu pregava e tinha muita gente, irmãos, mas não tinha paredes, era um lugar assim plano, e eu no meio e falando para aquela multidão e não tinha paredes. E quando o Senhor me trouxe, primeiro começamos lá no WhatsApp com um grupo de oração, depois viemos para cá, estamos aí indo para o YouTube, tudo com direção da mão do Senhor. Irmãos, aqui não é crescimento não para poder se aparecer, ser famoso não. É crescimento para que as vidas sejam alcançadas, porque a seara está madura, mas estão todas os frutos que o Senhor está querendo buscar estão morrendo no pé. Então nós estamos aqui para fortalecer a vida de muitos dentro da palavra, fortalecer dentro da essência daquilo que o Senhor lá no início requeria de todos, mas em algum momento nós aqui, né, irmãos, um povo que chama pelo nome do Senhor, não nós aqui, mas um povo, né, começou a se desviar e o Senhor requer que volte, porque tem muita gente se perdendo. Então, irmãos, quando eu me vi aqui, o Senhor, um dia eu entrei para fazer live, porque eu era muito tímida no começo, o Senhor falou, é o cumprimento daquilo que eu lhe mostrei. Hoje você prega, você não tem um templo religioso, você prega para muita gente e não há paredes. Inclusive, nem estados impedem aquilo que eu falei que ia fazer. Então, irmãos, eu estou aqui falando para vocês um testemunho de que Deus me deu há anos atrás. Lá por volta de uns 12 anos atrás. Então, irmãos, em nome de Jesus, se cumpre aquilo que Deus mostra. E o que o Senhor mostra, irmãos, quando é dele, você sente que é dele. Você não duvida, você sabe que é dele. Então, irmãos, hoje eu sou aqui, cumprimento de promessa da parte do Senhor. Assim como Deus foi com Agar, assim como Deus foi com Sara, porque depois ela dá a luz na velhice. Abraão também, cumprimento de promessa, porque ele é pai na velhice. Ele vê ali, assim, mais ou menos, que ele não sabe o tamanho, ele vai ver naquele dia, quando Deus voltar para nos buscar, ele vai ver o tamanho da descendência dele, que seria como mais do que não dava para contar, nem as estrelas nos céus, nem a areia no mar, nem que ele quisesse, ele não queria contar. Ele vai ver o tamanho da descendência dele. Nós somos descendência também de Abraão. Então, irmãos, em nome de Jesus, creia. Está demorando, está doendo, mas o Senhor sabe a hora certa, o momento certo de chegar. Não é tempo de fugir, não é tempo de desistir, é tempo de continuar avançando e crendo que Deus fará o impossível acontecer, virá possível na tua vida. Em nome de Jesus. Maiara, a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória seja dada a ti, Pai amado, obrigado. Obrigado por cada vida, obrigado pela vida que o Senhor queria que essa palavra chegasse. Muito obrigado. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor, fale mais esse coração, fortaleça mais em nome de Jesus, porque há necessidade, Senhor, dessas vidas serem direcionadas pelo Senhor.
Pai, justifica o teu povo, não deixe que o teu povo, Pai, seja paralisado pelas tantas ciladas que o inimigo tem colocado no caminho, pelos dardos inflamados, pelas muralhas que ele coloca na frente do teu povo. Esse final de semana o Senhor me colocou ali um louvor que não me saiu da cabeça e depois eu vi que estava na internet, todo mundo viralizou esse coral cantando, né, que nós não somos mais escravos do medo, é o nome do louvor, e verdadeiramente nós somos livres porque Cristo nos libertou. Pai amado, Pai bendito, mas tem muitas vidas que ainda estão vivendo em cadeias, estão vivendo em prisões, prisões espirituais, prisões às vezes na sua mente, prisões nos vícios, prisões em passos que às vezes deram e não conseguem voltar. Mas o Senhor é um Deus que quebra barreiras. O Senhor deu o seu Filho para nos trazer liberdade, não para nos fazer a liberdade para fazermos tudo o que queremos, mas para fazer aquilo que tu queres. Ajuda-nos, Senhor, a direcionar os nossos passos. Não nos permita, Pai, perecer no meio da jornada. Nos fortaleça, dê direcionamento, traga sobre a vida dos teus filhos e filhas, dos negócios deles, das vidas cotidianas, porque cada um tem uma vida e tem vivido um cenário, mas o Senhor é Deus, que é Deus poderoso, que faz promessas e não quer que os seus filhos sejam ali cauda, mas sim cabeça. Um povo que não fica acuado, mas sim um povo que bata de frente, porque quem está à nossa frente é o Senhor, e o Senhor não pede uma batalha que se quer. Pai amado, dê essa força, essa confiança, multiplica a fé, traz cura, traz libertação, traz transformação de vida, mas principalmente, Pai, traz a salvação, porque é necessário. Sem salvação nós não recebemos nada. Sem aceitar a Cristo, o Senhor Jesus, como nosso Salvador e Senhor, nós não somos herdeiros de promessa nenhuma. Mas se aceitarmos a Cristo como seu Salvador e Senhor, voltar para os teus caminhos, nós sim fazemos parte da herança conquistada na cruz. Obrigado, meu Deus, obrigado mais uma vez por cada clamor aqui ouvido, por cada vida que passou por aqui, está aqui neste momento clamando e pedindo ao Senhor algo. O Senhor é poderoso para fazer. Nós reconhecemos sim, Pai, que tudo é possível ao Senhor. Nós reconhecemos, assim como Jó reconheceu, que os teus planos não podem ser frustrados. Obrigado, meu Deus, por essa injeção de fé, multiplicação de força, em nome de Jesus. Assim eu clamo também, Pai, que o Senhor dê força à vida da Fabiana, que perdeu o seu tio, que faleceu, que nós estávamos orando, mas o pai dela ainda está internado. Pai, enquanto há vida, o pessoa suspira, o coração bate ainda a esperança, mas nós oramos a tua vontade, que o Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro e faça a tua vontade ali. Mas nós cremos num Deus que ressuscita mortos, aquele que faz o milagre, às vezes para aquele que o médico já deu a sentença que não tem mais jeito, mas o Senhor é Deus do impossível e tudo é possível, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada família, de cada lar, de vidas que estão aqui, Pai, pedindo pelos seus filhos, como foi a irmã Malu, como a irmã Laura que comentou sobre a Anne, que está ali voltando às aulas. Em nome de Jesus eu creio, na mão do Senhor, operando na vida delas, os anjos do Senhor acampando ao redor, na vida da Sara, também a filha da irmã Arenildo, na vida do meu filho Rafael, do Henrique, filho da irmã Marta, da Thaísa, da Eloá, filha da irmã Patrícia, da Amanda, da Alicia, do Hudson, da Alice, da Ayla, da Violeta, do Miguel. Pai, em nome de Jesus, das filhas da irmã da Rosa, irmã Rosa, as filhas de todos os irmãos aqui, da Elaine, que é a Nina, nossa irmã lá do grupo, Pai, de todos, Pai, cada um dentro das suas necessidades, da irmã Camila, irmão Ricardo, Pai, em nome de Jesus, da irmã Fátima, da filha dela, do genro, do neto, Pai, são famílias, da irmã Naitesca, Pai, visita o ministério dela, visita as filhas, visita ali, Pai, a família dela, dando força, Pai, que o ministério online não é fácil. Mas em nome de Jesus, o Senhor é Deus que nos trouxe um chamado e cada uma dentro daquilo que o Senhor chamou, o Senhor tem cumprido. Visita a irmã Nisa, visita a irmã Cristina, visita a vida de todos os filhos do Senhor que pregam a tua palavra ainda genuína. Que o Senhor, em nome de Jesus, dê força nos ministérios, na vida do teu povo que tem chamado.
Reforça o chamado, Pai. Fortalece o chamado. Em nome de Jesus. Guarda o teu povo, Pai. Para mais um dia nessa terça-feira que se inicia. Para mais um terça-feira em nome de Jesus. Para mais esse dia onde o Senhor em nome de Jesus operará milagres. Eu creio em milagres. Nós cremos em milagres e tudo é possível, Senhor. Pai, eu profetizo sobre os copos com água, sobre os currículos, carteira de trabalho, foto, roupa, mãos estendidas, mãos ali, Pai, posicionadas para vidas que precisam ser curadas, pessoas que estão com suas mãos ali na enfermidade. Senhor, derrama dos céus poder para curar. Quantas vidas, Pai, necessitam de cura, assim como a irmã Arenilda, assim como muitas vidas aqui, irmã Givanete. Pai, em nome do Senhor, nós cremos nas curas completas. Nós cremos que aquilo que o Senhor põe a mão, o Senhor termina e sempre é em excelência. Deus amado, Deus bendito, nós não aceitamos, Pai, o inimigo colocando a tristeza ou a desistência na vida dos teus filhos. Fortalece, Pai. Sabemos que é fim, cumprimento de palavra, cumprimento das tuas profecias, mas em nenhum momento o Senhor diz que não vai nos amparar. O Senhor diz, pelo contrário, que em todo momento o Senhor estará lá conosco. Se passarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Então, Pai, obrigado. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pela chuva de resposta na vida dos teus filhos e filhas aqui do grupo, aqui em nome de Jesus do grupo, Pai, em nome do Senhor e do YouTube, de todos, Pai, em nome do Senhor que vão receber esse áudio da live onde foi compartilhada de cada vida que estava aqui. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que tudo é possível para o Senhor. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço de sempre. E todos que vão tomar um copo com água, ou que não separaram um copo com água, garrafinha, mas vão pegar um copo com água quando terminar aqui. Pai, derrame bênção. Em nome de Jesus, que eles façam uma oração abençoando essa água, porque eu creio no milagre vindo do Senhor. Pai, para curar, para libertar, para transformar vidas, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dada a ti. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus, minhas irmãs, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Sig Songs, olá, sou daqui de São Paulo. Eu também sou de São Paulo, viu? Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Bom dia, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Creiam somente, irmãos. Agar era vamos dizer assim, mais uma vida improvável, porque era uma escrava. E escravo, irmãos, quem conhece o mínimo de história sabe que não tem direito a nada. Simplesmente é um empregado, é um servo. Mas o Senhor, mesmo às vezes sendo pessoas improváveis como Agar, o Senhor derramou bênção. O Senhor derramou uma bênção poderosa quando ela achou que ninguém olharia para ela. Às vezes você, mais uma vez, o Senhor está mandando lembrar que Mary, a paz do Senhor, é alguém que você se sente como se ninguém te vê, mas Deus te vê. E é o melhor que precisava te ver, é o único, para falar a verdade, que precisava te ver. Taislane, e Ele é Deus poderoso, e Ele vai te direcionar e vai fazer com que você seja abençoado dentro desse cenário que você está vivendo. Tá bom? Chemily, a paz do Senhor. Chemily Ribeiro, a paz do Senhor. Arbaz, a paz do Senhor. Sejam todos, irmãos, abençoados. Uma quinta-feira abençoada, uma terça-feira abençoada para todos nós. Em nome de Jesus, que a paz, a graça, a misericórdia do Senhor nos acompanhe. Que a mão do Senhor que opera milagres esteja com todos nós, Pai, por mais um dia. E no final desse dia, dessa terça-feira, nós viemos aqui agradecer ao Senhor por estarmos vivos e pelos milagres, pelos gigantes vencidos, para a honra e glória do teu santo nome. Eu louvo ao Senhor e lhe agradeço desde já, porque sei que assim está sendo feito, para a honra e glória do Senhor. Amém, minhas irmãs, amém. A paz de Deus. E até mais tarde, em nome de Jesus. Paz do Senhor.